O jesuíta Manuel Hurtado é doutor em teologia pelas Faculdades Jesuítas de Paris e professor de teologia sistemática na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, a FAGE. Ainda como professor, atua na graduação e pós-graduação na Faculdade de Teologia São Pablo, da Universidade Católica de Cochabamba, na Bolívia. Como pesquisador e escritor, atua nos temas da cristologia, antropologia teológica e teologia trinitária. Seja bem-vindo, Padre Manuel Hurtado. Quer sugerir um tema, fazer um comentário ou dar alguma sugestão? Você pode fazer isso pelas redes sociais. Siga @Flávio Senra pelo Twitter e curta a página do Religare Conhecimento e Religião no Facebook. Você pode também ter notícias do programa na página tvhorizonte.com.br/religare. Padre Manuel Hurtado, o que é essa disciplina que estuda o evento Jesus Cristo, a cristologia? O que é essa disciplina no âmbito das disciplinas teológicas? Poderíamos dizer de maneira geral que a cristologia é possivelmente a disciplina central de toda a teologia, e esta disciplina estuda o evento Jesus Cristo, a partir de diferentes perspectivas, mas em síntese, de maneira muito geral, poderíamos dizer que esta disciplina, a cristologia, é toda a linguagem sobre aquele que é chamado de o Cristo. Toda a linguagem sobre Jesus, que é confessado como Jesus o Cristo, é já uma cristologia. Mas, evidentemente, existem diferentes linguagens, diferentes modos de se falar sobre o Cristo. Então, toda palavra pronunciada, dita ao redor dessa pessoa, Jesus Cristo, poderia se considerar como a cristologia. Mas não simplesmente, veja, isso é importante, uma pequena distinção. Estou falando que é toda palavra, toda linguagem sobre Jesus Cristo. E não simplesmente toda palavra sobre Jesus, mas é toda palavra sobre Jesus confessado como Cristo. Sim. Então aí aparece algo fundamental, porque a cristologia não é uma jesologia, mas a cristologia é justamente a palavra sobre Sim. aquele Jesus, o homem que é confessado como o Cristo Sim. de Deus. E essa disciplina, ela pode ser pronunciada no plural? Nós poderíamos falar em cristologias dentro da cristologia, da disciplina? Perfeitamente. Pode-se falar em cristologia no singular, e o que normalmente se faz, mas, de fato, a cristologia é um conjunto de linguagens, de perspectivas, é um conjunto de cristologias. Eu diria até que faz parte da essência da cristologia de ela ser plural. Já a partir do Novo Testamento, podemos descobrir uma série de cristologias, né? A cristologia do Evangelho de Marcos, a cristologia do Evangelho de João, a cristologia paulina, a cristologia do Apocalipse, etc. Né? Então, uma pluralidade de cristologias constitui a cristologia do Novo Testamento. Sim. Quais são as referências, as bases da pesquisa em cristologia? São os evangelhos, fundamentalmente? Eu diria que os evangelhos são a matéria mais fundamental para se fazer cristologia. Sem os evangelhos não teríamos realmente possibilidades de fazer cristologia. Claro, são os elementos básicos. No entanto, alguém que desconhece os evangelhos poderia provavelmente fazer cristologia porque estaria confessando a Jesus como Cristo, mesmo desconhecendo os evangelhos. Mas, normalmente, os caminhos da cristologia passam pelos evangelhos. Sim. Existe ao longo da história dessa disciplina diferentes matizes, temas que ganham mais relevância no debate ao longo da história? A cristologia como disciplina, chamada assim cristologia, é uma disciplina relativamente recente, porque até antes do Concílio Vaticano II não se falava praticamente em cristologia.
antes do Vaticano II, se falava em Tratado do Verbo Encarnado. Isso se falou durante anos e anos. É a teologia clássica, a escolástica, né? Era o Tratado do Verbo Encarnado. E a cristologia é um termo relativamente recente. Então, atualmente, a cristologia apresenta diferentes modos de se fazer, diferentes métodos. E, basicamente, poderíamos indicar pelo menos dois. Uma cristologia que é feita no sentido mais clássico, de cima para baixo, de ser uma cristologia descendente, que tem como ponto de partida o mistério de Deus, que vai, aos poucos, descendo, né, uma cristologia descendente, para chegar em Jesus Cristo. Né? E outra cristologia que toma o caminho contrário, que parte de baixo para ir ascendendo, né, a cristologia ascendente, que é uma cristologia muito mais genitiva, mais genética, diríamos. Né? Vai começando aos poucos, a partir do homem Jesus, é o ponto de partida, mas finalmente essa cristologia, confessando que Jesus é o Cristo, vai chegar até Deus. Sim. O que é que significa a afirmação essa? Jesus é o Cristo. Seria que é o centro, né, da discussão. É o centro da cristologia, dizer. Essa afirmação que está presente no Novo Testamento, Jesus é o Cristo, né, e o nome próprio Jesus Cristo é uma confissão de fé. É dizer, é o reconhecimento que em Jesus Deus se manifestou de uma maneira total, definitiva. É a confissão de que Jesus é o Filho único de Deus. Né? Então, essa afirmação, Jesus Cristo, que é o resumo da cristologia, é a afirmação central da fé cristã. Não foi fácil chegar a essa afirmação, não é? Que debates estão por detrás dessa afirmação? Esta afirmação, Jesus é o Cristo, Jesus Cristo, tem a história do cristianismo. Né? Tem a história do cristianismo que acompanha a afirmação que Jesus é o Cristo, né? A partir das primeiras comunidades cristãs até, finalmente, as nossas comunidades contemporâneas, que essa afirmação vai sendo repetida de diferentes maneiras. E, a partir de hoje, a gente tem um trabalho de memória, né? Fazer lembrança, fazer memória daquele evento, Jesus Cristo, que aos poucos a gente tem que lembrar constantemente. Tem um momento eucarístico, anemético, a gente faz memória, a Eucaristia é para isso, né, em parte, mas essa afirmação tem uma história que corresponde à história do cristianismo. A partir dos primeiros anos da formação das primeiras comunidades cristãs, continuando pelas comunidades já na expansão do cristianismo, né, na era do Império Romano, e depois na Idade Média, na época moderna, etc. Então, essa afirmação será sempre colocada, sempre revista, sempre pensada e discutida. Então, toda a história do cristianismo é basicamente, eu diria, uma maneira de falar, é a discussão sobre essa afirmação. Toda a época das heresias, os concílios, todos os concílios, de uma maneira ou de uma outra, estão preocupados por essa afirmação. Mantê-la para evitar todo o desvio dessa afirmação central. Sim. Que facilidades, que dificuldades essa afirmação implica, por exemplo, no diálogo entre... Nós vamos falar depois sobre esse assunto, né? Uhum. Mas apenas antecipando, que facilidades, que dificuldades essa afirmação implica no diálogo com outras tradições e com outras também afirmadas revelações de Deus, manifestações de Deus. Aqui tocamos com esta temática um dos pontos mais complicados da teologia contemporânea, da cristologia contemporânea. Esta afirmação, que para os cristãos é central e a qual a gente simplesmente não pode deixar, não podemos abrir mão desta afirmação, é muito problemática
quando a gente pensa a relação com as outras religiões, né? Porque a afirmação Jesus é o Cristo é a afirmação que significa que Jesus é o único Filho de Deus, que Jesus é Deus, finalmente, e que Jesus é o único mediador da salvação. Agora, essa afirmação feita no âmbito cristão, evidentemente, coloca problemas quando a gente pensa em pessoas de outras tradições religiosas, porque, evidentemente, afirmar que Jesus é o Cristo, essa afirmação supõe que a salvação vem por caminhos que correspondem a Jesus. É Jesus que traz a salvação de todos os homens e mulheres deste mundo. É Jesus que salva a todos. Então, essa afirmação da salvação pelos caminhos de Jesus pode resultar um pouco atrevida, um pouco problemática quando um budista, ou um hinduísta, ou um judeu diz: nós não reconhecemos Jesus como sendo o Filho de Deus. E a salvação que vocês dizem que Jesus traz, também não é possível vê-la nessa pessoa que é Jesus Cristo. Então, aí se estabelece um diálogo, eu acredito que é fecundo com as outras tradições religiosas. Né? Sim. Nós vamos ainda tratar mais sobre esse assunto. O Religário de hoje conversa com o teólogo jesuíta e professor da FAGE, Manuel Hurtado, sobre a cristologia. Nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já.